Só não faltou gás na Argentina porque uma empresa pública brasileira, a Petrobras, vendeu 44 milhões de metros cúbicos de gás natural ao país vizinho. Não fosse a Petrobras, indústrias argentinas e grande parte dos transportes daquele país teriam parado. Vale lembrar, o ultradireitista Milei disse que Lula era comunista e que jamais faria negócios com ele. Duas mentiras. Primeiro, Lula é um governante democrático, estadista. Segundo, Milei acaba de fazer negócios com Lula, que ele havia dito na campanha que não faria. Esta é a direita, agressiva por um lado e mentirosa por outro. Mas que quando é pega na mentira, se diz perseguida. Perseguida pela imprensa, pelos adversários e pela justiça. Essa direita também é covarde. Por exemplo, 209 bandidos bolsonaristas condenados ou com sentenças em aberto pelo vandalismo, roubo e destruição que fizeram em 8 de janeiro de 2023. As imagens mostram, era uma tropa enfurecida, batia no peito, dava discurso e quebrava o que vinha pela frente. Mas quando enfrentaram a justiça, agiram como covardes que são, negando o inegável que foi filmado e exibido mundo afora, a violência e o terror de 8 de janeiro. Alguns desses foragidos têm condenação até 17 anos de cadeia por seus crimes gravíssimos: atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, depredação e roubo. Sim, o 8 de janeiro foi coisa de bandido, mas nesta casa teve deputado que usou dinheiro público e foi à Argentina pedir asilo aos criminosos. Isso sim é ter bandido de estimação. Bem, até agora Milei não decidiu nada sobre aceitar os foragidos brasileiros. Ele sabe que se abrigar criminosos condenados criará um grave problema diplomático com o Brasil. O mesmo Brasil que acabou de salvar a sua indústria. E Milei também sabe, não foi Lula, mas o Supremo Tribunal Federal que condenou os bandidos foragidos. Aliás, a Polícia Federal já está na rua para recapturar os 209 foragidos. E 49 deles já foram recapturados. Sinceramente, não creio que Milei vai entrar nessa armadilha. Uma coisa é não gostar do Lula, mas outra, bem diferente, é desrespeitar uma decisão da Justiça Brasileira, do Supremo Tribunal da Justiça Brasileira. Presidente, gostaria que fosse registrado na Voz do Brasil, nos anais da Casa, este pronunciamento. Obrigado. Colegas de representação, todos os que acompanham esta sessão, servidores da Casa, a Câmara dos Deputados do Brasil está precisando de um freio de arrumação, está precisando de civilidade, está precisando de debate, que é da sua natureza, de divergência mais civilizada. Semana passada nós tivemos diversos episódios de agressões verbais e físicas, o que deslustra a própria legitimidade do parlamento. Eu passei esse fim de semana ouvindo quase que uma cantilena, um lamento, uma reclamação repetidas vezes. Poxa, a coisa lá está muito ruim, hein? Poxa, que baixaria, né? Um deputado correndo atrás do outro, dizendo que vai esperar lá fora para brigar. Isso, olha, é algo que talvez torcedores que não são dignos desse nome, são trucidadores do futebol, pratiquem com frequência. Na Câmara dos Deputados, nós, mandatados pela população, não podemos aturar isso. E, em geral, constatei semana passada, sobre a deputada Sâmia, sobre a deputada Juliana Cardoso, o ataque, em geral, do grito é sobre as deputadas mulheres. Mas eu não quero exclusivizar
a agressão, não. Acho que todos nós, sem exceção, vale dizer todos os partidos, precisamos fazer um pacto de civilidade. Repito, não é esconder as divergências, as oposições. Sem isso, o parlamento perde o sentido. Agora, colocá-las num patamar de nível político elevado, senão vira politicalha, politicagem, baixaria, como tem acontecido. Eu entendo que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, do qual sou membro titular, com muita honra, pode e deve fazer uma resolução, submeter à mesa diretora e ao plenário como um todo, para a gente estabelecer de uma vez por todas o que devia ser do nosso conhecimento e prática cotidianos. Civilidade no debate, força dos argumentos e não argumento da força, mais substantivo do que adjetivo. Estou saindo daqui e indo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde já está o ministro Paulo Pimenta, e ele que tem que estar o tempo todo lá no Rio Grande do Sul, sua terra natal, onde tem funções muito importantes, relevantes, num trabalho extraordinário de salvação daquele Estado, dessas pessoas, tantas vítimas fatais, tantos desabrigados, tanta gente ainda desaparecida. Essa tragédia imensa não pode ter no seu socorro uma interrupção para um cenário de brigas. Eu espero que essa presença do ministro Paulo Pimenta lá na CCJ seja uma presença construtiva e que ele possa relatar, inclusive, tudo que tem feito, e não sozinho, é claro, e não só a União, o governo federal, feito em colaboração e cooperação para essa tarefa de todos nós, que é recuperar, ajudar a reiniciar a vida no Rio Grande do Sul. Essa é uma tarefa da nação brasileira, municípios, estados, a começar pelo estado gaúcho, e o governo federal. Essa união é essencial para a reconstrução do nosso querido Rio Grande do Sul. E essa sessão agora na CCJ há de ser elevada, há de ser acima das mesquinharias políticas e das baixarias. Senhor presidente, colegas deputadas e deputados, a gente tem vindo com frequência a esta tribuna e mesmo nas comissões para denunciar o genocídio. Denunciar o genocídio. Não é possível que as pessoas, as lideranças em nível mundial não se sensibilizem diante já de 36.586 mortos, os quais 75% são crianças, mulheres e idosos. 15.438 crianças, gente. Isso é uma coisa absurda, absurda. 10.231 mulheres, isso é o genocídio, exterminar mulheres e crianças, né? Então, sem contar os feridos, os crimes de guerra, universidades, escolas, hospitais sendo destruídos. É por isso que a gente vem reiterando, junto também ao ministro, seja da Defesa, ao ministro das Relações Exteriores e ao próprio presidente Lula, no embargo total a Israel. Não dá para ficar alimentando a guerra. Então, houve uma licitação, a aquisição de armas, de drones. Então, o Lula já sinaliza a suspensão, o próprio Ministério também tem que suspender toda a relação com Israel. Inclusive fornecimento de combustível, porque senão acaba financiando diretamente a guerra. Por isso que este é o nosso apelo. Este é o nosso apelo. Porque só assim, se cada país, cada chefe de Estado tomar uma posição, aí nós vamos de fato forçar ao cessar-fogo de vez, mas garantir o Estado da Palestina. Garantir a autonomia do Estado da Palestina. Esta
é a verdadeira solução para termos, de fato, a paz. É uma Palestina livre. Então, é o apelo, embargo total, o fim de qualquer relação comercial, porque não tem nenhuma justificativa de ter prejuízo econômico, até que não são tão grandes assim. Mas o prejuízo maior é as vidas que estão sendo ceifadas, sobretudo de mulheres e crianças. Por isso que a nossa expectativa é que na próxima semana tenhamos uma série de agendas, seja no ministro da Defesa, seja na da Relação Exterior, e que chegue ao presidente Lula uma posição também firme. E acho que cabe a esse parlamento, para encerrar, por exemplo, cabe a este parlamento, por isso nosso apelo ao presidente Lira, que marque a sessão especial. Teve a sessão especial aqui para Israel, porque não podemos ter para a Palestina? Então esse é o nosso requerimento, sobretudo 76 anos de Nakba, que é de fato a catástrofe palestina. Então é nesse sentido que a gente faz o apelo. Peço, senhor presidente, que dê a divulgação do meu pronunciamento na Voz do Brasil e nos demais veículos de comunicação.